Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos em Provérbios, capítulo 14, o versículo de número 21. Assim está escrito: o que despreza ao seu companheiro, peca. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Olha que provérbio interessante Salomão deixou escrito aqui. Uma advertência. Parece que Salomão, já naquela época, antevia os dias em que nós estamos vivendo, em que este provérbio se cumpre literalmente. Então está escrito aqui o seguinte: o que despreza ao seu companheiro, peca. O desprezo é a pior coisa que existe na vida de uma pessoa. É a pessoa ser lançada ao desprezo. Porque hoje as pessoas não valem pelo que são, elas valem pelo que têm. E essa é a cultura da atualidade. Se as pessoas não têm nada a oferecer, não têm nada com que beneficiar o outro, ele nem sequer entra no círculo de amizade. Porque as pessoas são avaliadas pelo que têm e não pelo que são. Ao passo que a palavra de Deus é o correto, as pessoas, à luz da palavra de Deus e pelo próprio Deus, elas são avaliadas pelo que são e não pelo que têm. Mas os dias em que nós vivemos, como já é do conhecimento de todos, a inversão de valores, ela tem se infiltrado em todas as camadas da sociedade. Na família, na parentela, na vizinhança, no trabalho, no estudo, no comércio, no hospital, na igreja, em qualquer lugar onde houver o ser humano, esta inversão de valores, ela chegou até ali. E entrou e está fazendo um estrago muito grande, causando males, tristezas, decepções, amarguras em muitos corações. E isso tem sido assim e virou uma normalidade. Normalidade. Eu me lembro que há muito tempo atrás conservava-se o respeito, a consideração pelas pessoas que já realizaram alguma coisa, já estiveram numa atividade, uma vida limpa, uma vida pura, uma vida santa. Estas pessoas eram colocadas em autoestima, eram referenciais que se colocavam diante para observar e seguir o exemplo. Mas hoje essas coisas não existem mais. As pessoas não avaliam mais este tipo de coisas. A avaliação agora é diferente. O que a pessoa tem? O que ela pode me dar? O que eu posso lucrar com a amizade desta pessoa? Se posso alguma coisa, vamos estender a mão, vamos ser amigo. Enquanto pode me dar alguma coisa. Quando não puder mais, a gente descarta. O ser humano passou a ser algo descartável, sem nenhum valor, sem nenhuma consideração. Tem sido assim. Só que a palavra de Deus avisa que aquele que despreza o seu companheiro peca. Desprezar é lançá-lo ao desprezo, é tornar descartável. Até hoje a pessoa valia muito para nós, a presença da pessoa era muito bom para a nossa vida, para a nossa reciprocidade, o nosso conhecimento, mas a partir de amanhã, aquela pessoa já não serve mais, então ela é descartada e nem sequer fala mais o nome dela, que dirá as qualidades daquela pessoa. Então as pessoas estão sendo descartadas hoje em dia. Ninguém é insubstituível, claro, perfeitamente. Isso entendemos. Ninguém é insubstituível nas funções que desempenha.
Mas em outro aspecto, as pessoas são insubstituíveis. Por quê? Porque não existe duas pessoas iguais. Se existisse duas pessoas iguais, substituiria uma pela outra e estava tudo certo. Mas não existe. As pessoas são únicas. Então elas, como pessoas, elas são insubstituíveis. Como investida de um cargo, de uma responsabilidade que ela esteja fazendo, naquela função, naquele cargo, ela é substituível. Amanhã ela pode deixar e outra pessoa pode assumir aquele lugar e fazer aquele trabalho que a pessoa fazia, sem nenhum problema. Agora, como pessoa, não. Como pessoa, ninguém assume o lugar de ninguém. Mas a memória das pessoas está tão corrompida, tão diluída, uma memória tão curta, que hoje as pessoas, para nós, é tudo o que precisamos. Amanhã, já não falamos mais do nome desta pessoa, ela já se tornou alguém esquecido, e quiçá, se passarmos pela rua, não queremos nem conversar mais com ela, porque esse é o espírito da atualidade. E isso tem acontecido, como eu disse, em todos os ambientes. E como cristão, que é a nossa vida de comunhão com Deus, também no meio evangélico essas coisas acontecem. E quantas pessoas estão desprezadas num banco, encostadas, amarguradas, solitárias, esquecidas, ninguém se importa, ninguém pergunta como está, ninguém conversa, não tem uma visita, não tem um aconchego, não tem um carinho, uma demonstração de afeto, foram totalmente descartadas. Mas a palavra de Deus diz-nos aqui que quem despreza o seu companheiro peca. É um pecado, é uma transgressão, é algo ruim, é algo que Deus não aceita. É sepultar a pessoa em vida. É como que se morreu. Mas está escrito aqui: o que despreza o seu companheiro, peca. Ninguém vive sozinho. Nós não chegamos aqui com os nossos próprios méritos. Chegamos aqui porque contamos com a ajuda de muitas pessoas. Primeiramente de Deus, depois da nossa família, da parentela, dos amigos, da escola, do trabalho, do comércio, do transporte, da igreja, enfim, de todo lugar do grupo social no qual nós estávamos participando. Todos eles deram uma contribuição, uma ajuda para a nossa vida, para sermos o que somos hoje. E chegamos numa determinada situação em que agora achamos que já chegamos aonde deveríamos, portanto, não precisamos mais das pessoas, e então elas agora passam a ser para nós descartáveis. Descartáveis. Isso é triste, é lamentável. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. É bem-aventurado. A palavra de Deus diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Melhor é dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta. Mas se estiver só, quem o levantará? E quem está só é quem foi colocado ao desprezo, ao esquecimento, ao abandono, ao desamparo. Eu me lembro, numa certa ocasião, quando eu trabalhei numa empresa, e veio uma recessão e a empresa fez a demissão praticamente de quase todo mundo. Todo dia que nós chegávamos na empresa, tinha uma lista lá. Fulano, fulano, Bertano, Cicano, demitido, 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 demitido. Até que chegou a minha vez. Chegou a minha vez, aconteceu da mesma coisa. Vai lá, passa no RH, faz o acerto e tudo bem. Está despedido. Muito bem. A empresa estava sofrendo uma recessão, não tinha muito o que fazer. Mas continuaram pessoas lá. Passado 2 dias depois que saí da empresa, lá onde tinha acesso a todas as áreas, inclusive
os amigos de trabalho, mas passado 2 dias, cheguei lá para rever os amigos. Não, aqui você não pode entrar mais. Por quê? Você não pertence mais à empresa. Você não faz mais parte, então você não está autorizado a entrar aqui. Se você quiser esperar aqui fora, quando alguém sair, você conversa com a pessoa. Mas você ir lá, você não pode mais. Pensa o sentimento que veio no coração naquele momento. 20 anos trabalhando no mesmo lugar e, de repente, 2 dias depois que foi desligado da empresa, chega por ali, não, você aqui é estranho. Você não é mais conhecido aqui. Agora, fazendo um paralelo disso, quantas vezes no seio da sua família você é colocado em desprezo, da sua parentela, da sua vizinhança, lá no seu trabalho, na escola, no comércio, no transporte, na igreja. E o que mais dói é quando essas coisas acontecem na igreja, que era o único lugar. Se em todo lugar tivesse acontecendo esse tipo de coisas, até é aceitável. Mas na reunião dos salvos, onde eles estão servindo a Deus, isso nunca era para acontecer. Mas, infelizmente, os dias de hoje é o que mais tem acontecido. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. Então, são as coisas que hoje mais têm acontecido. E quando a gente encontra pessoas, que número grande de pessoas nós encontramos pela vida fora, e vamos conversar, não, eu não sinto mais vontade, mas o que houve? O que aconteceu? Aí vai cair nesse ponto aqui. Enquanto a pessoa estava servindo, estava muito bem. Quando não deu mais para a pessoa servir, portanto, agora você não tem mais nenhum valor aqui, você é descartável. A pessoa vai, não vem, entristece, ninguém vai procurar, ninguém vai visitar, ninguém vai lá orientar, saber como é que está, o que precisa. As coisas estão assim. E muitas pessoas têm morrido à míngua. Sem um conselho, sem uma oração, sem um conforto, sem um amparo, sem um afeto. Ficam esquecidas vida fora. Eu me lembro uma certa ocasião que eu fui num determinado lugar. Chego lá, eu encontrei um pastor. Estávamos conversando, amigo, e ele foi pastor de grandes cidades, no Mato Grosso, aqui em São Paulo, vários lugares ele pastoreou. Não estava mais pastoreando. E ele foi em determinado lugar, estava precisando de uma ajuda para dar seguimento à sua vida, e foi ignorado. Foi ignorado. Deixaram um chá de cadeira, um bocado de tempo lá, até que ele por si mesmo desistiu e foi embora. Veja o tratamento que a pessoa recebeu. E hoje é assim. Hoje é assim, você encontra isso em tudo que é lugar. Era amigo, companheiro, estamos juntos, vamos aqui, vamos fazer um trabalho aqui, vamos fazer outro ali, vamos fazer outro acolá, e bom, maravilha, que coisa boa. De repente, a pessoa cai no ostracismo. É lançado para o esquecimento, para o desprezo. Isso não é bom. Se você parar e conversar com as pessoas, você vai ouvir muito tipo dessas histórias. E elas não estão mentindo, não. É verdade essas coisas. Determinada ocasião, quando eu assumi uma congregação e peguei a lista dos que já tinham sido membro, olhei, fiz uma relação, olhei, mas aqui não tem fulano, aqui não tem Bertano, aqui não tem cicrano. Bom, vou pegar o endereço, vou ver se eu descubro a casa dele, se consigo encontrar alguém e vou orar com ele, dar um conselho, ler a palavra de Deus e trazê-lo novamente para que a pessoa tenha a sua atividade na obra de Deus.
E fui por vários lugares. Uns lugares encontrei as pessoas, outros lugares encontrei, já estavam em outros lugares. Portanto, não pedi para sair de lá, para retornar. Está bem lá, continua lá, fique por lá. Mas cheguei em um determinado lugar, a pessoa falou para mim, faz 6 meses que eu não recebo uma visita, eu não recebo um telefonema. E eu não tenho vontade de continuar. Falei, mas eu vim aqui porque eu preciso de você. E você vai me ajudar. Vim aqui para te dar um abraço. Fui com a minha esposa. Olha, foi o suficiente para reanimar aquele coração, encorajar aquela pessoa, aquela família, aquele casal, trazê-lo de volta e ele voltar a servir na obra de Deus. Sempre tem sido assim. Determinado lugar onde trabalhei, numa congregação, cheguei lá, a pessoa disse para mim, o senhor vai dirigir aqui somente para os bancos, porque o povo foi embora. Falei, não, eu vou atrás do povo. Deus vai me dar graça, eu vou atrás do povo. Deus nos ajudou com os companheiros, fomos atrás, uma porção deles voltaram, outros não quiseram voltar. Mas uma porção voltou. Mas por quê? É isso aqui, olha. O que despreza o seu companheiro peca. É pecado desprezar as pessoas. É pecado abandonar as pessoas. E às vezes as pessoas fazem por diferenças pessoais, por problemas que elas levam para o lado pessoal e sepultam as pessoas em vida. Mas isso diante de Deus é um pecado, é uma transgressão. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Quando você vai lá, você percebe que a pessoa recebeu um baque, está ressentido, aproxima da pessoa, leva para ele uma palavra de Deus, uma oração, um encorajamento, um texto bíblico, um hino, passa um tempo lá conversando, animando. Diz aqui que o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. O teu galardão será reservado pelo Senhor. Faça isto. Esse deve ser o nosso caminho. Pode acontecer isso em todo e qualquer lugar, mas no lugar onde nós servimos a Deus, estas coisas não podem ser igual no mundo. Nós não podemos considerar as pessoas descartáveis. Até hoje, você serviu. A partir de hoje, você não serve mais. Se você quiser ir embora, você também pode ir. Não é assim. Não é assim. Aquelas vidas não pertencem a nós. Aquelas vidas pertencem a Deus. O ser humano foi criado por Deus. Ninguém é igual. Nós somos únicos, somos diferentes. Portanto, todos têm o seu valor. É preciso considerar. É preciso avaliar esse posicionamento atual que ele está trazendo mais prejuízos do que ganhos no reino de Deus. Mas Salomão já deixou escrito isto aqui. O que despreza seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. É nosso dever ir ao encontro do carente, do necessitado, do desamparado, do desprezado, do aborrecido, do evitado. Nós precisamos ir com a graça de Deus, não para alimentar uma contenda, um conflito, uma rivalidade, não. Mas para procurar trazer aquela pessoa novamente a comunhão com Deus, a alegria, o prazer, um renovo espiritual. Esse deve ser o nosso caminho. É o trabalho que Deus deu a cada um de nós. Então nós precisamos andar por este caminho e não deixar que a cultura do mundo entre no nosso meio e nos domine. A cultura do mundo é cruel, é maligna. O povo de Deus é para viver em unidade, em comunhão, em alegria, estar junto, estar presente, um valorizando o outro. O próprio Senhor disse, através do apóstolo Paulo, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando a gente despreza o outro, nós estamos nos colocando na condição de superior, e que aquele é inferior, ele tem que ser desprezado, ele tem que ser esquecido, tem que ser abandonado. Se possível, ninguém nem fale com ele, nem saude ele. Não, não é assim não.
Vai lá, se apresente, diga: estou aqui em nome do Senhor. Sou seu irmão, sou sua irmã. Vamos juntos, vamos orar, vamos buscar o conselho da palavra de Deus. Deus vai nos dar vitória, vai nos dar graça. Mas as coisas estão desse jeito. Antigamente, para substituir uma pessoa em determinada função, levava-se tempo, orava, pedia a direção de Deus, conversava com a pessoa, tudo certo, para ver como poderia fazer, havendo necessidade, tudo bem. Mas esse tempo passou. Até hoje fulano foi você, a partir de hoje não é mais você, é Bertrano. A pessoa não tem nenhuma satisfação, não tem nada, isso parece que não. Mas entra no coração da pessoa e traz uma tristeza profunda e a pessoa fica de canto. É nessa hora que precisa ir lá e animá-lo, encorajá-lo e dizer que o valor dele é incalculável para Deus e deve ser para nós também. Ele não pode ser descartável. Tem que ser alguém que nós precisamos valorizar a grande ajuda que a pessoa nos ofereceu enquanto esteve na ativa. Agora, não estando mais, ela continua tendo o seu valor. E é preciso que haja consideração. É preciso que haja compaixão. O que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Quem está hoje em responsabilidade de liderança está sofrendo muito, porque ele vai encontrar muitos desses problemas na sua caminhada. E como resolver? Às vezes a coisa fica até difícil de entender, porque a coisa aprofundou tanto que parece que a gente não encontra uma saída. Mas em Deus sempre existirá uma saída. Deus tem uma solução. Não existe caso perdido para Deus. Deus sempre oferece oportunidade e traz a restauração na vida da pessoa, no relacionamento, na comunhão, para que as pessoas voltem a servir juntas para a glória do nome do Senhor. Então nós precisamos repensar isso. Não podemos deixar o espírito do mundo tomar conta da comunidade dos fiéis. Ali eles têm que ser tratados como irmãos, como amigos, como servos de Deus, como alguém que tem uma história de valor, que tem uma vida exemplar, e isso precisa ser colocado em destaque. Não se pode sepultá-la. Não se pode jogar lama nestas pessoas que por tanto tempo estiveram ali. Estiveram estendendo a mão, dando o ombro amigo, próximo, encorajando, ajudando. Agora, eles precisam de ajuda. Eles não precisam ser desprezados. Eles precisam ser ajudados. É dever nosso. Nós temos que fazer isso. Se você hoje se lembrar de alguém que está numa condição dessa, não se demore em ir ao encontro dessa pessoa. Ore a Deus, peça graça a Deus, vá lá, converse, anime, encoraje, aconselhe. Coloque-se em disposição. Você vai ver uma grande bênção de Deus que vai acontecer na restauração destas vidas, voltando a sentir a presença de Deus, porque para Deus todos nós temos um valor. Até o hino que se cantava: eu venho falar o valor que você tem. Você tem um valor incalculável para Deus. As pessoas não te dão valor, mas Deus te valoriza. E os fiéis de Deus, que não são muitos, eles também te valorizam. Eles também têm prazer na sua presença, na sua vida, na sua expressão. Sua presença traz a eles alegria.
Então é preciso que nós mudemos o nosso trajeto. E se estávamos desprezando alguém, pisoteando alguém, maculando as pessoas, manchando o testemunho, vamos agora compadecer, vamos usar de compaixão, vamos estender a mão, vamos levar um abraço, vamos levar uma palavra de Deus. A palavra de Deus vai entrar aonde ninguém consegue entrar. E ela vai tirar lá do fundo de muitos corações alguma coisa que entrou lá e ficou enraizado, trazendo aquela tristeza, aquela amargura. Quando você falar a palavra de Deus na direção do Espírito Santo, a palavra vai certinho naquele lugar e vai fazer uma transformação. E você vai ver diante dos seus olhos como a feição daquela pessoa vai mudar assim, de repente. Porque a palavra de Deus chegou lá. E você tem a palavra. Ela está com você. Ela está na tua boca e no teu coração. Portanto, exercita-te na fé. Procure a estes. Veja por onde estão. Veja como estão. Vá ao encontro deles. Socorre-os. Eles estão precisando de um socorro. Ajude-os. Não ignore. Seja amigo de quem está precisando neste momento. Nós não sabemos como será o nosso amanhã. Quem sabe nós poderemos entrar também num caminho como este. E tudo o que desejarmos no coração vai ser que alguém seja misericordioso conosco. Nos ajude, nos dê um abraço, faça uma oração por nós. Isso é de um valor incalculável. Nós não podemos esquecer o fundamento, a essência do trabalho cristão. Hoje não há mais pastoreamento. Está muito difícil. Hoje só há pessoas que dirigem um culto e vão embora. Não sabe o que se passa com as pessoas. É preciso alguém para tomar tempo. É preciso alguém para estar frente a frente com essas pessoas, compadecer-se delas e ajudá-las em nome do Senhor. Está em nosso poder. Esta é a oportunidade que Deus nos deu. Temos que fazê-la. Se não fizermos, como é que nós vamos justificar diante de Deus aquilo que não fizemos? Precisamos fazer. Vamos nos colocar na posição, nas mãos de Deus. E o Senhor vai nos levar a lugares que nós nunca imaginaríamos que chegaríamos lá. Mas chegaremos lá com a palavra de Deus, com a graça de Deus, com a compaixão de Deus. E ao sairmos de lá, vamos sair reluzente, saltitante, alegre, glorificando a Deus por ver o mover de Deus na vida das pessoas. Mas em nome de Jesus, não despreze o seu companheiro, não despreze o seu irmão, não despreze aquela família, não despreze aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança, aquele casal, aqueles idosos. Mas esteja próximo deles. Compadece-te dos humildes e você será bem-aventurado diante do Senhor. Grave isto. O que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. A sua presença na direção de Deus vai fazer brotar alegria no coração de muita gente, renovo espiritual, o brilho nos olhos, o sorriso nos lábios, o aformosear do rosto, porque o coração vai receber saúde para a vida de fé. Você está encarregado de fazer isto. Faça-o em nome de Jesus. Faça-o, não meça esforços. Deus te recompensará
por todo este trabalho que você fizer na direção do Senhor. Vamos dar as mãos, vamos seguir junto, vamos observar onde tem alguém, vamos chegar perto, vamos aproximar, vamos animá-los. Não alimente o desprezo, o desamparo, o abandono e a indiferença com aqueles que em algum tempo foi útil para nós e útil para Deus naquilo que havia necessidade. Hoje eu e você temos este encargo de ir ao encontro dessas pessoas e levantá-las em nome do Senhor, para que elas voltem a ter alegria, graça, paz, gozo e renovo espiritual. Pensa seriamente sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.